Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães, é um enorme prazer estar falando com você nesse momento. O bate-papo de hoje vai ser sobre Scrum, falar um pouquinho sobre DevOps e como é que a gente junta tudo isso dentro desse ciclo, né, de desenvolvimento de software. Eu já venho trabalhando com software há cerca de 20 anos, trabalho na 2PC e o meu dia a dia é projetos de software, né? Então é uma coisa que eu faço com paixão e com muito empenho para fazer os projetos acontecerem, tá? Então, se você trabalha com software, é importante você participar de bate-papos como esse. Esse é um canal de insights para profissionais da área de software, tá? Então, eu falo sobre startup, inovação. Lembre de participar nos comentários. É muito importante escutar as suas dúvidas sobre Scrum, DevOps. Compartilha com outros amigos também, para a gente poder evoluir as discussões, tá? Então, muita gente fala hoje sobre Scrum, já vem falando há bastante tempo. Na época existia uma resistência muito grande ainda nas empresas, né? Muita gente não entendia como desapegar de um processo tradicional e entrar no mindset ágil. Mas a grande sacada dessa história toda é que as pessoas, por mais que eram submetidas a processos formais, naturalmente entravam em processos ágeis, tá? Então isso é uma das coisas que eu sempre observei nas empresas, né? Muita gente fazia muita coisa por obrigação, ou seja, criava documentações e documentações por obrigação. Eu acho que muita gente, talvez alguém que esteja escutando hoje ainda faça isso. Eu faço por obrigação porque manda eu fazer. Gasto o dinheiro do projeto fazendo isso, no lugar de gastar dinheiro construindo a aplicação, né? Só que o mercado de hoje está cada dia mais dinâmico, né? Então, os processos ágeis estão se tornando cada vez mais aderentes aos negócios. Ou seja, o negócio está mudando muito rapidamente e a área de TI tem que responder rapidamente à mudança. E para responder rapidamente à mudança, a gente precisa mudar todo o nosso fluxo operacional. E aí, quando a gente está falando de gestão ágil com o Scrum, por exemplo, a gente tem uma série de cerimônias onde a gente usa no projeto papéis, né? Ou seja, como você vai estar atuando no projeto, formando o nosso time de projeto, nosso time de desenvolvimento, né? Então aí eu tenho pessoas envolvidas que vão defender o negócio, eu tenho pessoas envolvidas que vão defender o desenvolvimento do projeto, que é o nosso time, e eu tenho um Scrum Master que vai ajudar a manter essa orquestração do framework Scrum, né? E qual o grande papel, então, quando você fala de uma gestão ágil, pensando em Scrum, pensando em DevOps, né? Então, esse é um ponto também muito importante. Muitas organizações, às vezes, querem ser ágeis, mas criam resistências, né? Eu preciso documentar, eu preciso ter rastreabilidade, eu preciso ter um monte de coisa. E aí, antes de falar de qualquer outra coisa, quando você vai ver, os caras querem tudo, mas não tem nada. Porque software é uma coisa tão emergente que se você escreve um oi agora, amanhã ele já vai estar falando um olá para você. E aquele oi já não é mais a documentação daquele software, tá? Então é aí que quebra todos os processos em cascatas tradicionais. Então o negócio está mudando e o software tem que evoluir. Eu digo muito o seguinte: você tem que estar preparado para mudar e o seu projeto tem que mudar porque o teu cliente ele vai mudar a visão dele e cabe a você evoluir essa visão. Quando você entra num processo de DevOps, você vai trazer a sua visão de gestão ágil do Scrum para dentro da metodologia do DevOps, tá? Então o DevOps em si é uma jornada de transformação, onde você vai fazer um elo de colaboração entre desenvolvimento e operações. Esse elo é fundamental para você ganhar agilidade no projeto. Não adianta você achar que você vai publicar uma aplicação, colocar em produção sozinho e quando você bater no caminho que precisar de alguém, você vai quebrar todo o seu ciclo de velocidade e vai esperar alguém resolver. Então, no processo de DevOps, a gente traz o conceito de automação. E essa automação, ela emerge também dentro da gestão ágil, né? Então,
Eu trabalho com plataforma Microsoft, trabalho com a tecnologia que nós chamamos de Visual Studio Team Service, e você consegue aplicar tanto o Scrum quanto o DevOps a qualquer tipo de projeto, né? Então, eu estou falando de projetos, seja .NET, projetos em Java, projetos em qualquer outra tecnologia. Porque o DevOps ele é aplicável a todo tipo de projeto, né? E a todo tipo de estratégia. Então, trabalhando com o Scrum, você vai criar as suas histórias. Então, a gente tem um requisito, um item lá, que é um work item, onde a gente cria um work item com a nossa história. Então, você vai criar a sua visão. E aí, depois, baseado nessa visão, numa reunião de planejamento do seu projeto, você vai criar, definir quais histórias vão entrar dentro daquele sprint, né? Você vai criar um sprint e vai detalhar aquele sprint com as tarefas, né? E tudo isso no modo digital. Então, em vez de você montar um Scrum Board desenhado na parede, colar um monte de post-it, todos esses post-its já vão nascer no formato digital. Nós estamos numa era de transformação digital, tá? E qual a principal vantagem disso tudo? Colaboração, ou seja, você vai ter pessoas trabalhando no seu projeto em qualquer lugar, tá? Isso é uma realidade e isso vai se tornar uma realidade na sua empresa também, porque com essa questão de mobilidade, até redução de custo, né? É muito importante para as companhias terem a capacidade de crescer rapidamente, permitindo que profissionais trabalhem de forma mais flexível, né? E um processo de DevOps traz toda a segurança para você ter agilidade e ter a flexibilidade. Então, voltando ao nosso conceito, nós criamos os nossos post-its, né, no formato digital. Então, eu descrevo a minha história, da mesma forma que eu faço no Scrum. Detalho ela depois em tarefas, ou seja, como eu vou transformar aquela história em realidade. Então, tudo isso vão ser links digitais para outras atividades no formato digital, onde você pode registrar suas estimativas. E quando você fazer isso, você automaticamente vai ter um burn down criado para você. Olha que legal. Então eu não preciso nem desenhar um burn down na parede e ficar atualizando. Isso é bom porque o teu time de governança, por exemplo, se você trabalha numa empresa que tem uma governança corporativa, enfim, todos esses processos, você já pode estar lá disponibilizando informação e ser auditado a qualquer momento. Se o seu time trabalha remotamente, todas as pessoas do time vão estar trabalhando com o Scrum, vão estar trabalhando com o processo de DevOps e vai estar todo mundo falando a mesma língua, tá? Então isso traz uma coisa muito importante, que é a colaboração. Mas o processo não acaba aí. Eu quero estender um pouquinho a tua visão para você entender o quanto é importante a gente estar falando disso, tá? Veja que eu estou aqui falando com você num dia bonito como esse, maravilhoso, né? Deixei de ir na praia para estar aqui falando com você, tá? Porque eu estou muito empolgado com isso. Isso me deixa cada dia mais feliz ver as possibilidades que a gente consegue fazer nos projetos, né? Nos projetos, aplicando gestão ágil, aplicando DevOps. E eu digo muito, guarde essa frase, usando tecnologia para tornar o seu processo mais ágil. Então a gente usa a tecnologia, fica mais ágil e a gente busca, com essa tecnologia, trazer mais transparência e mais colaboração. Aproveitando, se você tiver alguma pergunta agora, manda aí no comentário ao vivo. Fica de boa, depois a gente conversa, manda suas perguntas, comenta, compartilha com a outra pessoa que você acha que seja interessante participar dessa conversa nesse momento. E aí, voltando para a nossa discussão, quando eu faço todo o meu planejamento ágil dentro do VSTS, o que acontece? Todos da sua empresa vão ter acesso, pessoas de fora vão ter acesso, ou seja, não somente o time de desenvolvimento, mas outras pessoas, o próprio sponsor do projeto vai poder acompanhar como está evoluindo um sprint do time de vocês. Se dentro do mesmo projeto eu tiver vários times, eu consigo também criar visões para vários times, e aí cada time vai ter a sua visão. Então isso dá uma dinâmica muito legal ao projeto, porque tudo isso é digital, tá? É aí que está a grande sacada nessa história. Isso não morre. Essa informação que você gera, ela, ao final, quando você acaba o sprint, ou seja, aquele post-it que você ia jogar fora, você não vai mais jogar fora.
virou uma documentação digital. Então, em vez de você estar escrevendo lá a sua documentação, você vai usar esse recurso digital, tá? Esse post-it digital que nós criamos, para documentar, criando uma rastreabilidade com o seu código-fonte. Por quê? Toda vez que você for submeter um código-fonte que pode estar armazenado no protocolo do TFS ou no próprio protocolo também do Git, então o VSTS suporta os dois protocolos nativamente. Então, se você estiver trabalhando no, sei lá, no Linux, trabalhando diretamente numa máquina Mac, por exemplo, você pode estar usando o protocolo do Git para gerenciar o seu código-fonte, né, nativamente, e toda essa informação vai ser linkada dentro da nossa estrutura do VSTS. E aí, quando você submete um código, nós vamos pegar aquele bloco de código alterado e vincular com aquela atividade. Cara, quando você faz isso, as mina pira. Bota aí na hashtag, as mina pira. Por quê? Porque você automaticamente, sem um custo, né, de ficar escrevendo um monte de coisa e tal, você está documentando o seu código-fonte em um projeto ágil. Mais na frente, quando você abrir aquela linha daquele código-fonte, você vai saber que aquele código-fonte foi modificado por causa de uma task, né, que você executou, e aquela task vai ter um vínculo também com aquela história. Então, isso é uma documentação viva, rica, que gera valor no seu projeto de software. E aí o ponto-chave é o baixo custo. Com um baixo custo, você tem essa documentação implementada. Mas o processo não para aí. Nós estamos falando de gestão ágil com Scrum e DevOps. Então, imagina que você está acabando uma entrega de um sprint, né? Essa entrega ela vai ser conduzida não manualmente, ela vai ser conduzida por um servidor de automação de build, tá? Então isso garante para você, se você estiver implementando testes, por exemplo, automatizados, que aquela liberação daquele sprint passou por todo o processo de teste. Se você estiver validando a arquitetura, que é outra coisa que você tem também dentro aí do Visual Studio, você pode validar a arquitetura do software naquele momento. Então vamos supor que você gerou essa versão. Na geração dessa versão, você já está lá automaticamente com toda a documentação das alterações que você fez. Ou seja, se alguém perguntar o que está dentro desse sprint, você pode ir lá no portal do projeto e mostrar, ou você pode ver no relatório da build o que está dentro daquele pacote que você está liberando, tá? Então isso gera um valor muito grande no projeto. Vocês não têm ideia do quanto isso é importante. Pergunta aí, quem sabe o que está saindo numa determinada versão? Ninguém sabe, campeão. Sai tudo no escuro, né? Aí fica naquela, eu acho que tem isso aqui. Eu acho que tem aquilo. Então, você convence a sua área de projetos a adotar Scrum e mostra que você vai ter mais maturidade do que já tem hoje, tá? Então, é o inverso. Então, para o cara que tem um paradigma, que não entende uma gestão ágil, ele vai entender que a gestão ágil vai trazer mais maturidade, porque você vai ter toda a transparência para saber o que cada um está fazendo, tá? E aí atende aos seus critérios de governança, vai ter toda a rastreabilidade, e quando você gerar a sua versão, você vai saber tudo que está dentro daquela versão. Então, isso é um ponto-chave no nosso projeto de desenvolvimento. Mas não para por aí, porque a versão, ela não para na hora que você gera, né? Você precisa publicar em algum lugar, precisa fazer um sprint review, você precisa fazer uma homologação, e seguir o teu ciclo de produção. E aí como é que você faz isso? No processo de DevOps, a gente conecta agora o build num processo de release. Então o processo de release vai orquestrar todo o ciclo de aprovações dessa versão. Então essa versão você pode usar ela lá no Sprint Review e depois deixar num serviço de homologação, onde um usuário vai homologar aquele beta daquela versão, vai dar o ok, ele não precisa saber nada como publica a versão. Você tem noção o quanto isso gera de valor, quanto isso gera de velocidade, e você só dá um clique e a versão já cair lá no serviço que tem que cair? Então isso é DevOps, tá? E aí vai chegar um determinado momento que alguém vai falar assim, coloca em produção. Aí alguém vai dar mais um clique e vai colocar essa versão em produção. Todo esse processo não tem mágica, tá? É programação. Nós vamos desenvolver código
para gerenciar a infraestrutura. É uma ideia meia louca ainda para quem não conhece, pensa só no IT Pro tradicional. Então, o novo profissional do IT Pro que está conectado no DevOps, junto com vocês, vão construir toda a implementação dessa infraestrutura. Então, hoje a gente tem plataformas de, vamos dizer, scripts, né? Como o PowerShell, tá? O próprio Puppet, Chef, para programar a infraestrutura. Então, não importa para mim se está na nuvem Microsoft, não importa para mim se está na Amazon, não importa para mim se está num computador lá embaixo da mesa na empresa, tá? A gente vai acessar ele através da nossa plataforma e vai fazer as devidas configurações. Supondo que você está publicando uma aplicação no .NET, mesmo não tendo, por exemplo, um servidor IS instalado, o nosso script vai instalar tudo e vai deixar o ambiente preparado para receber aquela versão. Então, muitas das vezes você libera uma versão também e a versão não roda no outro servidor, né? Porque foi compilada na máquina do desenvolvedor, ou você não sabe nem em que versão foi compilado, né? Então, trazer maturidade, você traz maturidade com gestão ágil, você traz maturidade com processos de DevOps, tá? Então, eu sou um fã número 1 de agilidade e um fã número 1, principalmente, de automação, ou seja, tornar o nosso processo cada dia mais ágil, mais integrado e usar a tecnologia, né? Quando a gente fala de DevOps, principalmente, o DevOps é o RP para a nossa área de desenvolvimento de software. Eu tenho muitos clientes que desenvolvem RP, eu falo para eles, cara, vocês mudam a vida de milhares de pessoas, negócios com o RP de vocês. E eu olho aqui para dentro de vocês, vocês não estão aplicando nenhum RP para gestão das aplicações, né? Olha que coisa muito louca, os caras têm ideias fantásticas, sacadas, que ajudam a movimentar milhões e milhões de reais nos clientes. E aí quando você vai ver como eles estão desenvolvendo software, totalmente artesanalmente, né? Então, vamos desapegar disso, trazer tecnologia de fora para automatizar também as suas empresas, os seus projetos de software, né? Então, para fazer software com eficiência, a gente precisa de estratégia, a gente precisa de tecnologia. Ou seja, hoje nós temos tudo isso linkado, nós temos um ciclo de automação fantástico. Através de um script eu controlo toda uma nuvem. Então, eu faço a nuvem funcionar como eu desejo, através da programação de um script, que uma vez que esse script está pronto, imagina que o teu diretor vai dar o ok final num cenário de uma aplicação crítica e ele que vai autorizar colocar em produção e vai ter a garantia que aquela versão, tá? Isso é importante, dá uma pausa aí para anotar isso. Você vai ter a garantia que aquela versão passou por todo o estágio que estava desenhado no projeto de vocês. O que é isso, Ramon? Ramon, o que é isso, né? Então, isso é uma coisa muito simples que eu vejo também muita gente quebrar as pernas, né? Você acaba um sprint, gera uma versão lá da sua máquina e aí depois, quando chega em produção, não é essa versão, né? E você não sabe nem se essa versão roda. Então, porque você rodou na sua máquina, você não testou em outros serviços. Com esse processo, não. Você vai ter um workflow programado para garantir que a tua versão roda nos mais diversos ambientes antes de chegar no próprio ambiente produtivo. Mas aí voltando para o nosso bate-papo inicial, onde eu estava falando de Scrum, eu estou falando para vocês que a gente conecta o discurso, a estratégia, a visão ágil, né, dentro de um processo de desenvolvimento de software e nós conseguimos ainda gerar mais maturidade na gestão das aplicações, tá? É inevitável, as empresas hoje estão olhando com muito carinho para DevOps e junto com isso está se encaixando muito bem os processos de Scrum, processos de Kanban, que antigamente tinha-se muita resistência, né? Então, hoje a gente consegue endereçar esse modelo de uma forma natural, transparente, escalável, né, para vários times. A gente tem que parar de pensar que a equipe está somente aqui nos nossos olhos, a equipe pode estar em qualquer lugar. E eu acho isso um dos grandes benefícios também de uma visão como essa. Participa comigo aí nesse canal de Insight, convide outras pessoas, tá? Quem quiser bater um papo aí, eu estou à disposição. A gente vai estar sempre conversando sobre esses assuntos.
E foi um prazer discutir esse tema com vocês. Eu queria ouvir quais são as dúvidas de vocês sobre Scrum, sobre DevOps. Manda aí nos comentários que a gente vai conversando e de repente eu faço mais um outro vídeo também para estar discutindo sobre esse tema. É muito importante você, profissional que atua na área de software, se antenar sobre essas discussões para que você esteja bem posicionado no seu negócio, tá? A gente está num processo de transformação digital e todo mundo precisa se adaptar. Então, um forte abraço, foi um prazer ver você nesse momento e até a próxima.